Eu subo à tribuna nessa tarde de hoje, senador Jorge Viana, para fazer alguns registros de eventos importantes que aconteceram nesse final de semana no Distrito Federal e que já fazem parte da cultura da nossa cidade. Quero fazer registro acerca da concessão pelo governo do Distrito Federal do título de Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal, a Festa do Divino, a realização de mais uma celebração de Pentecostes no Taguaparque e Taguatinga, com a estimativa de participação de 2 milhões de pessoas ao longo do final de semana, realmente um fenômeno, e a realização da Agrobrasília, uma grande feira de negócios que movimentou mais de 500 milhões de reais, mostrando a pujança da agricultura do Distrito Federal e de toda a região. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os alferes, os responsáveis pela Festa do Divino, no meio rural, Diógenes e Camila, e os festeiros, os foliões da cidade, Diogo e Janel, sua esposa. E, em nome deles, cumprimentar a todos os que fazem dessa festa não apenas uma celebração religiosa, mas uma celebração cultural da maior importância. Neste domingo, senhor presidente, a Festa do Divino Espírito Santo de Planaltina foi reconhecida como Patrimônio Cultural e Material do Distrito Federal. Um reconhecimento há tempos esperado pelos planaltinenses, que há mais de 100 anos, antes mesmo da inauguração de Brasília, realizam o festejo envolvendo toda a comunidade e se mantendo principalmente pela força do povo, independente de apoio oficial. Todos os anos participo dos festejos, como católico que sou, e também pela minha ligação profunda com a vida daquela cidade, com o meio rural, e fico impressionado com a extraordinária capacidade de mobilização da festa, que vai muito além da sua dimensão propriamente religiosa e mostra uma marca, uma identidade cultural planaltinense, que a difere de outras festas do Divino celebradas no Centro-Oeste e em outras regiões do país, como as célebres festas de Pirinópolis, em Goiás, Paraty, no Rio de Janeiro, São Luís do Paraitinga e Mogi das Cruzes e Tietê, em São Paulo. A Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina já é considerada uma das maiores manifestações de devoção ao Divino Espírito Santo do Brasil, envolvendo a cada ano toda a cidade de Planaltina. A cidade faz a festa e a festa faz a cidade. Através dela se marca o tempo, se reproduzem estruturas sociais e se conforma uma identidade própria planaltinense, um jeito próprio de viver e sentir o mundo, onde não há um tempo antes e um tempo depois da festa, nem distâncias intransponíveis entre o catolicismo oficial e a fé popular. A força simbólica e cultural são a maior expressão do festejo, coroadas por um profundo vínculo solidário que se estabelece nos foliões. Ver de perto essa apropriação tão singular de uma tradição centenária do Brasil, junto a essa vocação generosa de Planaltina, é sem dúvida uma das grandes emoções que temos no Distrito Federal, que sentimos no Distrito Federal. A folia do Divino faz circular as graças do Espírito Santo que se multiplicam, movendo-se pelo campo e pela cidade, aproximando vizinhos e parentes através da fartura, da fé e da cooperação. A festa é solidária. Nela só se acumula para redistribuir, seja qual for o lugar que cada um ocupa dentro dos festejos. Esta é a forma de agradecer ao Divino e também a certeza de receber suas bênçãos, seja como imperador, cozinheiro, como folião, fogueteiro ou cavaleiro. A devoção ao Divino explica a festa e a festa explica a cidade. Eu digo sempre, senador Cristóvão, que a Festa do Divino é uma festa que, se uma pessoa com muito dinheiro, um milionário, quiser fazer essa festa, ele sozinho não consegue fazer. É uma festa, sobretudo, da cooperação, onde as pessoas doam o seu trabalho, as pessoas fazem as doações dos alimentos para essa grande comunhão que acontece durante a Festa do Divino. Uma tradição que já ganhou tanta força em nossa região, que também se realiza em outras cidades do DF,
especialmente aquelas com maior extensão rural, como Gama, São Sebastião e Braslândia. Há também registros de paróquias e famílias em outras cidades, como no Guará, que organizam festas do Divino, trazendo foliões de suas cidades de origem. No Velho Testamento, Pentecostes era a festa judaica de colheita do trigo, celebrando sua maturação e colheita 7 domingos ou 50 dias após a Páscoa, com oferendas e sacrifícios. Na história bíblica, foi no domingo de Pentecostes que a Virgem Maria e os 12 apóstolos de Cristo receberam o Espírito Santo sob a forma de línguas de fogo e, falando em numerosas línguas, dispersaram sua fé pelo mundo. De origem medieval portuguesa, celebrada por Dona Isabel, a Rainha Santa, casada com o rei de Portugal, Dom Dinis, que na época coroou simbolicamente o imperador e 2 reis em um convento franciscano da vila de Alenquer. E este império do Divino saiu então para as ruas ao som de trombetas, acompanhado por uma multidão, começando ali uma longa tradição de celebrações religiosas que foram depois levadas ao arquipélago de Açores, no início da expansão marítima lusitana e também ao Brasil, com os primeiros registros em terras brasileiras datados do século XVIII. A festa do Divino Espírito Santo encontrou sua expressão em diversas cidades brasileiras. Seu processo ritual compreende 3 fases estruturais: a folia, o império e as cavalhadas, cada uma apropriada e regionalizada pelas comunidades que mantêm a tradição secular do festejo. A distribuição de alimentos define a estética e a ética da festa, como gesto de caridade e símbolo maior de abundância e cooperação, bem como na história que inspira essa tradição. Pela história, uma criança é coroada como imperador e investida de poder. Resolve como primeiro ato abrir as portas da cidade e, em seguida, promover um grande banquete aos pobres. São apenas situações de uma festa popular de fundo religioso, mas que poderiam servir como instigante metáfora à vida política do país, pela reflexão do poder em seu vínculo real e legítimo com a sociedade, que é o que dá sentido ao nosso mandato e a qualquer cargo público exercido no Estado brasileiro. O imperador, na festa do Divino, encarna a bondade, a solidariedade e o espírito de cooperação como valores fundamentais. Para isso, investe-se de relação com o sagrado, um caminho e um exercício absolutamente necessário na vida pública, que não deveria ser apenas ritualizado na manifestação como a festa do Divino, mas na prática diária, na relação cotidiana que tecemos com o coletivo. Na festa do Divino, todos são envolvidos e tudo é compartilhado. E ver isso se manifestar na prática é sempre uma emoção muito especial. A cidade se reconcilia com seu entorno, com seu contraditório sistema de valores, na tentativa de resgatar um passado mais tolerável e a síntese de momentos relevantes da história goiana, de uma época considerada de ouro. Se em Portugal, do século XVI, comemorava-se o futuro, em Planaltina celebra-se o passado no futuro, e isso é de uma riqueza simbólica muito grande. Por todos esses valores simbólicos que fazem a folia do Divino, e não apenas por seu valor estritamente turístico e sua dimensão de espetáculo, que a coloca no calendário oficial do GDF, o reconhecimento dessa manifestação foi uma grande conquista para a comunidade de Planaltina. Esse patrimônio celebrado é muito maior que a folia do Divino. Também diz respeito à diversidade cultural do Brasil, à abertura às diversas visões de mundo e formas de transmissão de conhecimento, à autogestão e à autonomia dos processos de preservação e ao fortalecimento dos vínculos do patrimônio com a vida cotidiana. São saberes, fazeres, tradições, sons e linguagens tipicamente brasileiros, frutos de criações coletivas, que passam a ser reconhecidos e tomados como riqueza nacional, a ser preservada e difundida. Quero aqui parabenizar o povo de Planaltina, de todo o Distrito Federal. Tive a oportunidade, como sempre faço, senador Jorge Viana, de ir várias vezes a alguns pousos de folia ao longo dessa semana. Tive a oportunidade de chegar montado como os foliões da roça na chegada em Planaltina, participar do tradicional café da manhã, oferecido há muitos anos, há dezenas de anos, pelo senhor Souza Lima e pela sua esposa Evânia, que resgataram a tradição da festa do Divino e atendem como atendem todos
os pouseiros, com muita solidariedade, com muita abundância, com muita fartura. Ali todos são tratados de forma absolutamente igual, independente do cargo que exerçam, independente da sua importância na vida social. Todos ali são tratados igualmente e todos são tratados com muita generosidade e são tratados com muito acolhimento. Ontem também tivemos um grandíssimo evento, está se tornando um fenômeno de público. Estavam lá presentes, inclusive, o senador Romero Jucá, além do senador Ginhargelo, o governador do DF, vários outros parlamentares do Distrito Federal, que é a celebração de Pentecostes pelo padre Moacir Anastácio, um verdadeiro fenômeno de público, uma coisa impressionante. Estima-se que 2 milhões de pessoas, senador Jorge Viana, passaram pelo Tagua Park ao longo desses 2 dias, nessa celebração de Pentecostes. Mas era esse o registro que gostaria de fazer. Estou percebendo que meu tempo está pequeno. Então, gostaria, senador Jorge Viana, de fazer um outro registro, terceiro registro, muito rápido, mas que não poderia deixar de fazê-lo, que é da realização também, este final de semana, no Distrito Federal, ao longo de toda a semana, se encerrando no último sábado, de um evento agora de negócios, uma feira tecnológica, Agro Brasília, a 6ª edição da Agro Brasília, que tive a oportunidade, senador Jorge Viana, de apoiar desde a sua primeira edição. Muita gente que mora em Brasília, ou as pessoas de fora do Distrito Federal, não conhecem essa face de Brasília. Mas Brasília, o Distrito Federal, tem uma das áreas mais produtivas do ponto de vista da agricultura, com a tecnologia avançadíssima, uso de tecnologias moderníssimas, como agricultura de alta precisão. E essa feira se transformou numa grande feira de negócios, com a participação, inclusive, de adidos militares, e a partir do ano que vem essa feira já se transformará numa feira internacional. Para que você tenha ideia, senador Jorge Viana, foram comercializados nos 4 dias de feira mais de 500 milhões de reais nessa 6ª edição. E eu digo que essa feira demonstra a capacidade empreendedora, a capacidade realizadora do setor produtivo do Distrito Federal, do setor rural do Distrito Federal, especialmente a Copadef, a Cooperativa de Produtores do PADEF, responsável pela organização dessa feira. Foram 385 empresas e instituições que participaram do evento, que recebeu 79 mil visitantes durante os 5 dias. Realmente é um sucesso total, com a participação, como disse, de adidos militares de vários países interessados em manter cooperação com o Brasil na área agrícola, especialmente representantes da França, da Holanda, uma delegação também enorme, muito grande, da Colômbia, onde tivemos uma rodada de negócios especificamente com os representantes da Colômbia, muito interessados no que vem sendo feito, desenvolvido no Brasil, na área de agricultura. É importante, entre os adidos e conselheiros agrícolas, estavam representados Suíça, Espanha, França, Holanda, Alemanha e Finlândia, que participaram dessa feira, onde tivemos também a realização do Seminário Internacional sobre Tecnologias Tropicais, para promover o intercâmbio entre Brasil e Colômbia. Os 2 países trocaram experiências exitosas e dificuldades superadas no setor agrícola, com o objetivo de desenvolver a região colombiana de Orinoquia, que é semelhante ao Cerrado brasileiro, e obter acordos de cooperação para futuras pesquisas. Quero registrar também a presença marcante do SEBRAE nessa feira, mostrando o que vem realizando nas cadeias produtivas do Distrito Federal, em produção orgânica, produção agroecológica, sustentável, suinocultura, piscicultura, agroindústria, enfim, diversas experiências interessantes, e também registrar que, ao lado do que há de mais moderno em tecnologia agrícola no mundo, com colheitadeiras imensas, plantadeiras imensas, um negócio realmente impressionante. Nós temos a vitrine da agricultura familiar, mostrando tudo que vem, como vem evoluindo, avançando a agricultura familiar no nosso país, e o papel da Emater do Distrito Federal. Nesse sentido, eu quero aqui cumprimentar o
técnico da Emater, o agrônomo da Emater, um dos grandes responsáveis pela concepção dessa feira, Carlos Vitor, que junto com a direção da Copadef, e aqui eu não posso deixar de registrar o nome de Ronaldo Triaca, o empreendedor que está à frente dessa feira, realmente fizeram da vitrine da agricultura familiar uma coisa absolutamente impressionante, mostrando o que que tecnologias adequadas, tecnologias sociais podem transformar os índices de produtividade da agricultura familiar brasileira. Eu tenho a impressão que nós vamos acabar transformando a área da AgroBrasília num parque de exposições permanentes, mostrando as diversas tecnologias utilizadas no Brasil, tanto na produção, tanto no que se refere a tecnologias para a grande agricultura, agricultura de alta precisão, com muita tecnologia embarcada, como também um exemplo de agricultura familiar, de como utilizar a agricultura familiar para melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais de toda a região centro-oeste. Agradeço, senhor presidente, a oportunidade de fazer esses 3 registros, eventos absolutamente distintos, 2 deles de caráter religioso, um de negócios, mas mostrando a diversidade do Distrito Federal, especialmente na zona rural do Distrito Federal, que tanto a Festa do Divino como a AgroBrasília são manifestações religiosas, culturais ou de negócios do meio rural do Distrito Federal e da nossa região geoeconômica conhecida como entorno. Muito obrigado, senhor presidente.